Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como você pode criar a sua própria rotina matinal. Eu amo ter o meu momento de fazer várias coisas, leitura, meditação, o journal, tem várias coisas que eu implemento dentro da minha rotina matinal e eu quero compartilhar isso com vocês para você criar o seu próprio ritual, seja ele de manhã ou ele à noite. Eu não faço a mesma rotina todos os dias, eu gosto de variar, mas tem uma coisa que eu sempre faço, que é tomar minha água com limão. Pra mim, minha água com limão é quando eu falo, não, agora deixa eu colocar uma coisa boa dentro de mim pra começar o dia. E eu já compartilhei com vocês aqui, principalmente nos stories lá no meu Instagram, que essa parte da água com limão eu gosto de variar. Às vezes eu coloco o própolis, às vezes eu coloco o pó de guaraná. Esse daí é uma novidade que eu acho que eu nunca contei aqui no YouTube pra vocês, mas pra mim está sendo incrível. Eu, como não tomo cafeína, não tomo café, não gosto de café, eu nunca tomei nada pra me ajudar com a minha energia, sabe? Pré-treino ou cafeína, enfim, nada. E aí minha sogra, ela toma pó de guaraná e aí eu fui experimentar e amei. Me deu uma energia, assim, principalmente antes do treino, né, como pré-treino. Então, às vezes eu tomo também quando eu vou começar a trabalhar para me dar bastante energia. E eu às vezes coloco também o cúrcuma, né, o açafrão da terra ali naquele mix. E tomo. E essa daí é a primeira coisa que eu faço no dia. Quais são as outras opções da minha rotina matinal? Eu faço a leitura, então eu leio um livro. De novo, eu não faço isso todos os dias, mas eu vejo qual é o meu mood, como que eu quero começar aquele dia e começo a fazer. Então, vou colocar uma listinha aqui das coisas que eu gosto de fazer e aí eu vou variando ao longo da minha semana. É a leitura. Eu faço os meus cards. Falando nisso, gente, esses cards, eu estou criando meu próprio cards de afirmações, palavras de afirmações, de negócios, de money mindset, de autodesenvolvimento, palavras que a gente pode pegar uma carta todos os dias de manhã e escrever o journal relacionado àquela carta. Então isso é uma das coisas que eu tento sempre manter na minha rotina, quase todos os dias. Então quando eu lançar, eu aviso pra vocês e aviso também, vou colocar até um link pra você se cadastrar se você quer receber quando eu lançar essas afirmações, esses cards de afirmações. E como é que eu faço? Eu embaralho as cartas, coloco ela na mesa, coloco a mão em cima assim, ficou com aquela energia e aí eu tiro e aquela carta que eu pegar, né, que a minha mão vibrar ali, que ela sentir, eu vou escrever sobre essa carta. Principalmente quando eu tô sem ideias de escrever, eu gosto de pegar elas. Às vezes eu não penso em nada, simplesmente escrevo coisas que eu estou sentindo. Eu já falei isso muito pra vocês, mas às vezes eu também pego a carta e eu faço a escrita de acordo com aquela carta que eu tirei. Outra coisa é a parte da gratidão. Lembra? A gente pensar em 3 coisas que a gente é grata, tentar fazer isso todos os dias, a gente já também começa o dia muito mais grata e coisas boas começam a acontecer pra gente. Porque uma coisa eu falo pra vocês, você só vai conseguir conquistar aquilo que você quer se você já for grata por aquilo que você tem, né? E isso entra em vários assuntos, isso entra no dinheiro que você tem hoje, na qualidade dos relacionamentos que você tem hoje, na qualidade do trabalho, na qualidade dos seus clientes, na qualidade do conteúdo que você entrega, da qualidade da audiência, de quantos seguidores você tem ou de quantos alunos você tem. Comece a ser grata hoje por aquilo que você tem e você vai atrair cada vez mais. Isso é uma coisa que, se você for escolher, uma das coisas que eu indico é com certeza você ter o seu caderno da gratidão ali todos os dias. E eu sei que ninguém tem 3, 4, 5 horas do seu dia para fazer uma rotina matinal. Às vezes não tem nem 1 hora, né? Às vezes eu tenho ali também 30 minutos e eu tento fazer melhor com aqueles 30 minutos. Então você já tendo a ideia do que você gosta de fazer, você já pode separar ali 5 minutos, 10 minutos para meditação, 10 minutos para leitura, né? E mais 10 minutos para alguma outra coisa. Mas tenta incorporar isso todos os dias, independente também do horário. É interessante, às vezes a gente pode fazer meia hora de manhã e meia hora à noite, porque a gente não tem tanto tempo no período da manhã, ou você não é tanto da manhã, você já acorda, já prefere trabalhar, e aí você deixa o seu tempo da noite para fazer a sua rotina. Então é um ritual diário. O importante é você ter o seu ritual diário. E para encontrar o seu estilo, as coisas que você gosta, você precisa realmente experimentar. Então se você é aquela pessoa que você não gosta muito de fazer meditação, experimenta tipos de meditações diferentes. Eu gosto de entrar ali no Insight Timer, mas eu
eu não faço isso todos os dias. Eu vou às vezes no YouTube, eu vou às vezes sem pensar em nada, sem colocar nenhuma música ou sem nem colocar meditação guiada. Então você vai experimentando e vendo o que você realmente gosta. Uma outra coisa que é importante ser lembrado é que se você quer criar um novo hábito, às vezes fica chato mesmo. E não é porque aquele negócio é chato que, eu não consigo, eu desisto. Pra gente criar um novo hábito, a gente precisa fazer todos os dias e não fazendo quando a gente quer. Então vamos dizer que você quer criar o hábito da meditação ou da leitura todos os dias. Eu indico sempre escolher uma coisa só para você criar como hábito. Então você escolhe qual seja o estilo de rotina que você quer colocar. Vamos dizer que você quer ler todos os dias. Coloca ali no seu alarme mesmo um horário. Vai ser 30 minutos, vão ser 10 minutos, vão ser 5 páginas, mas você vai todos os dias ler um pedaço daquele livro. Sim, vamos colocar aí no mínimo 21 dias. Você pode até ter um papel para você ir rabiscando o seu, tracking todos os seus hábitos. Mas daí eu recomendo você escolher realmente um e fazer todos os dias e não variar. Isso se você quer adicionar um hábito na sua vida. E aí depois você pode ir intercalando com outras coisas. Como eu falei, eu tento fazer tudo isso que eu falo todos os dias, mas muitas vezes eu não consigo, até porque são muitas coisas que eu faço dentro da minha rotina. A água com limão é uma coisa que eu faço todos os dias sem falta, e aí eu adiciono, eu tento sempre fazer meditação, mas se eu tô com muita energia, que a gente deveria mesmo fazer nesses dias, mas que não dá tempo, eu não consigo ficar parada ali, eu vou fazer outras coisas. Mais um parênteses aqui, a meditação, mesmo se você tá muito agitada, ou se você tá muito, com sono, não consigo me concentrar, o ideal é você fazer todos os dias, tá? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, então fique livre de fazer essa rotina matinal do jeito que você preferir. E o horário também, mas é preciso ter essa consistência de todos os dias você fazer alguma coisa. Uma outra coisa que também faz parte da minha rotina matinal são os treinos. Então, pra mim é valioso, eu preciso treinar. Ou eu vou correr na praia, ou então por enquanto eu estou treinando dentro de casa ainda, e depois quando o CrossFit voltar, eu vou voltar pro CrossFit todas as manhãs. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu preciso de um puxãozinho. Meu namorado, quando ele faz ali, eu tento fazer junto com ele, porque se for depender só de mim, dá aquela preguiça, né? Vocês sabem. Então se forcem a fazer algum exercício todos os dias, pelo menos 30 minutos. Tenta ver um horário aí que você possa fazer, que seja de manhã, que seja tarde ou que seja à noite. Principalmente agora que a gente tá em casa, isso dá pra gente colocar ali ou antes do almoço, ou acordar um pouquinho mais cedo, né? Já você pode trabalhar um pouquinho mais tarde, entra ali e coloca o seu treino, encaixe esse seu treino na rotina, porque você vai ver como o seu dia vai ser muito mais produtivo quando você coloca o treino, a atividade física ali dentro da sua rotina. Agora, uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês que eu tenho feito e tá me ajudando muito a tirar todas as minhas ideias da cabeça é usar o Notes do celular e colocar tudo que eu preciso fazer ali no dia. Não necessariamente eu preciso usar um aplicativo de fora, então não preciso sempre usar para isso que eu estou falando, o Asana, ou o Trello, ou o calendário do Google, mas é simplesmente você tirar todas as suas ideias da cabeça que você precisa fazer naquele dia. Eu gosto de fazer isso de manhã também, ou na noite anterior, e aí eu vou anotando, e aí eu já consigo dar aquele tiquezinho assim. Eu gosto depois de passar pro Asana, mas primeiro eu coloco no Notes do celular e fica muito mais fácil. Pra mim, eu fico muito mais organizada, eu paro, de pensar naquilo, porque eu sei que ali tem as coisas que eu preciso fazer. O próximo passo, aí sim, é pegar essas tarefas que eu tirei tudo da minha cabeça e coloquei no Notes e jogar pro calendário do Google, porque ali eu consigo ver quais as reuniões que eu tenho já marcadas, quais dias que eu tenho mentoria, que dia que eu posso planejar. Então, pra mim, funciona separar por blocos. Na terça e na quarta são os dias das mentorias individuais e em grupo. A segunda-feira, como eu falei, é o dia do planejamento, de criação de conteúdo. Na quinta-feira eu posso variar um pouquinho, às vezes eu coloco mentoria, mas às vezes é muito mais entrega. Por exemplo, eu tenho a aula semanal no YouTube toda quinta-feira, então é um dia mais livre para ver o que falta e eu colocar. E na sexta-feira mais de desenvolvimento pessoal, mas eu adiciono outras coisas também. Mas é bem difícil eu dar mentorias de segunda e de sexta, então eu deixo esses outros dias para uma coisa mais interna da empresa do que colocar reuniões. O que mais tem funcionado para mim em termos de ser uma pessoa mais produtiva é eu realmente me planejar. Então, quando eu faço esse planejamento anterior, no domingo eu consigo fazer esse planejamento já
separar ali na minha agenda exatamente quais são os horários, os dias que eu estou disponíveis, que horas que eu vou fazer aquela planejamento de posts no Instagram, ou criação de uma aula de um curso que eu preciso fazer, ou do encontro da mentoria, né? Ou então conversar com os meus clientes, isso tudo, se eu já colocar na minha agenda, eu consigo ser muito mais produtivo do que ficar pensando, e agora? O que é melhor eu fazer? E como eu falo, o nosso trabalho, ele nunca vai acabar, a gente sempre tem alguma coisa ali para fazer. Então, quando você seleciona as suas prioridades, aquilo que vai te fazer chegar a algum lugar, que você vai ter um retorno no seu negócio, melhor. Senão, a gente só fica apagando incêndio e isso não leva a lugar nenhum. Então, saiba quais são as suas tarefas, quais são as suas atividades, o que você precisa fazer para você ter um retorno bom no seu negócio e começa a colocar tudo isso na sua agenda. Isso tudo também faz parte da sua rotina matinal. É o do desenvolvimento pessoal, mas é o planejamento do negócio também. Então a gente tem que juntar isso sempre. Mas de novo, cada um tem o seu estilo, cada um sabe dos seus horários e que horas fica melhor para você fazer isso. Às vezes o seu planejamento é melhor fazer na noite anterior. A gratidão também, mas de manhã é o momento que você tá mais assim, acordada para você fazer a leitura, para você fazer a meditação. Isso tudo depende, então vai quebrando também ao longo do seu dia, vai testando. Eu já testei fazer a leitura depois do almoço, mas depois eu percebi que não, pra mim é ruim. Antes a noite estava sendo ruim, agora a noite está sendo bom. O que eu tento se eu não conseguir fazer de manhã, deixa eu tentar colocar isso à tarde ou no final do dia. E aí você tem um lugarzinho para você, tracking, para você ver mesmo se você conseguiu realizar, também é muito bom. E você pode fazer isso no digital ou imprimir o papel e ali você vai marcando. Isso incentiva muito para quem gosta de dar esse check. Me diz aqui, você gosta de dar esse check? Para mim eu adoro, por isso que o Notes ele tá funcionando muito bem pra mim. Mas agora eu quero saber, me conta aqui abaixo o que você faz na sua rotina matinal. Isso pode incentivar as pessoas também a adicionar alguma coisa de diferente que eu falei aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!